Você sabe que vender é muito importante, afinal, você quer ganhar dinheiro, mas você acha vender um saco. Sabe aquele vendedor de carro que ele fica lá, não, vem aqui, vem dar uma olhada, fica insistindo com você, e você morre de medo de ser inconveniente, das pessoas te acharem um chato e, por isso, você tem muitas vezes vergonha de vender. Você acha que ser vendedor é algo ruim, algo até pejorativo. E nesse vídeo, eu quero te explicar como você consegue vender, ganhar dinheiro e mesmo assim não ser nem um pouco chato. Na verdade, ser até prazeroso vender, mesmo se você não gosta de vender. Oi, meu nome é Lucas Gilbert, já gerei mais de 400 milhões de reais com o meu negócio e a ideia desse canal aqui é te ajudar a vender mais, mesmo se você não gosta de vender. Eu vou te explicar que vender pode ser muito mais simples e muito menos chato do que você imagina. E o papo hoje é o seguinte: quando a gente vai vender, a gente tem que pensar num negócio com 3 passos diferentes. Primeira etapa é geração de oportunidade, ou seja, pessoas têm que chegar querendo conversar com você. O segundo ponto é efetivamente o que a gente chama de conversão, que é o ato da venda. E a terceira coisa é a entrega. Você vai vender alguma coisa, a pessoa está comprando um produto, um serviço, e você precisa entregar, de preferência, alguma coisa de qualidade. A gente está falando de vendas hoje, para quem não gosta de vender, então eu vou assumir que você já tem pelo menos algumas pessoas interessadas nas suas coisas. Afinal, se você está com dificuldade de vender, você tem alguém na sua frente que você não quer incomodar, que você não quer encher o saco, que você não quer ser invasivo. Vamos falar sobre a entrega do seu produto ou do seu serviço. Quando você está vendendo alguma coisa boa, fica muito mais fácil vender. Por quê? Porque você sabe que as pessoas gostam. Você sabe que as pessoas veem valor naquilo ali. Então, vamos supor que você é um dentista e você vende limpeza de dente, coisa mais simples possível. Se você é um bom dentista, os clientes saem super satisfeitos, com os dentes limpos, brancos e eles sempre voltam, você não tem que ter vergonha de vender a sua limpeza. Afinal, você tem provas o suficiente de que as pessoas gostam do seu produto. Se você vende um produto que por um acaso você tem dúvida se ele é bom, você já tem um problema aí. E aí, obviamente, você vai ficar com vergonha de vender. Afinal, a pessoa vai comprar de você e depois ela pode até se sentir enganada. Então a primeira coisa pra gente tirar da frente é: você precisa vender algo bom. Se você já fizer isso, 50% dos seus problemas estão resolvidos. Agora, se você fez uma reflexão e você percebeu, meu produto é meio ruim. O critério que eu gosto de usar é o seguinte: eu venderia isso para minha mãe? Se você não venderia, é que o produto não é bom o suficiente. Então, trabalhe no seu produto. Agora, se você venderia, vamos falar de vendas. E quando a gente fala de vendas, a gente vai falar sobre oferta. Isso é o que mais importa na hora de vender. Porque caro ou barato é relativo. E a última coisa que você quer fazer é ficar insistindo. Qual que é o grande preconceito com a profissão vendedor, com o processo de vendas? É você ser chato. É você ser insistente, é você querer empurrar a venda no cliente. É clássico, inclusive, deixa eu pegar até aqui pra vocês verem. Quem já viu aí Lobo de Wall Street? Lobo de Wall Street, o cara lá, o Belfort lá, ele vira e fala assim: vende essa caneta pra mim. E o pessoal fica: é porque essa caneta é muito legal, e essa caneta ela escreve muito bem, você pode escrever os seus sonhos e não sei o quê. E aí você fica o vendedor chato, querendo empurrar a caneta. Sendo que no final do dia, deveria ser a pergunta: por que você gostaria de uma caneta? Por que você precisa efetivamente de uma caneta? Porque você vende para resolver uma dor de alguém. Você não vende simplesmente porque o produto é bom. Você vende para resolver um problema. Primeiro passo para você vender sem se preocupar em ser chato ou não é identificar se a pessoa precisa ou não do seu produto. Porque, você quer vender biquíni, sendo que você está vendendo biquíni no Alasca, no inverno, frio pra caramba, com um tanto de homem entrando na sua loja, realmente vai ser difícil de vender biquíni. Mas, vender biquíni pra uma menina que entra falando que vai viajar pra Búzios amanhã, tá precisando de um biquíni pra poder fazer a viagem e achou os modelos bonitos, não deveria ser uma venda tão difícil, nem tão insistente. Você deveria só mostrar que o seu biquíni realmente atende às expectativas dela e pronto, acabou. Também não adianta você virar pra pessoa e falar assim: ó, eu sou personal trainer, eu vou te vender, você vai perder peso. Sendo que, na verdade, o cara quer te contratar porque ele quer ficar gigante. Porque ele quer ficar bodybuilder. Você não tá realmente resolvendo a dor dele, apesar que outras pessoas gostariam. O mais importante numa venda, quando começa, o que é? É a etapa que a gente chama de investigação. Você precisa efetivamente perguntar para as pessoas por que elas estão querendo comprar aquilo ali, por que elas surgiram, por que elas estão interessadas, qual é o problema delas. Você primeiro pergunta e escuta com o maior interesse do mundo. Porque quando você fazer uma oferta de venda, você precisa ofertar algo que é
a solução para o problema dessa pessoa e ela vai estar muito mais disposta a pagar. Dito isso, a gente vai para a segunda parte. Uma vez que você tem um produto bom, você já investigou e já sabe qual é o problema da pessoa, você tem que fazer uma oferta para essa pessoa para resolver o problema dela. E aí entra a qualidade da sua oferta. A gente gosta muito de falar sobre como fazer uma oferta tão boa que as pessoas se sintam completamente idiotas em falar não. Essa que é a ideia, porque caro e barato é relativo. Então se eu falar com você aqui agora, pô, R$100 mil, é caro ou é barato? Você vai me responder, provavelmente, se você tiver, eu ia falar que se fosse um pouquinho esperto, achei um pouco ofensivo. R$100 mil, é caro ou é barato? A resposta certa deveria ser depende. Porque R$100 mil é muito dinheiro. Lógico que é muito dinheiro. Agora se eu falar com você, cara, esse celular aqui, ó, R$100 mil, compra ele? Você vai falar assim, putz, não, muito caro, não faz o menor sentido. Agora se eu viro pra você e falo, cara, tô com uma Ferrari na garagem, R$100 mil. Cara, você vai procurar dinheiro até com um agiota pra comprar uma Ferrari. Porque ela, obviamente, vale muito mais do que R$100 mil. Mas se for zero, ela custa milhões de reais. É muito mais sobre a diferença de percepção de preço em relação ao valor. Você tem que conseguir fazer com que as pessoas percebam um valor muito grande naquela coisa que você está vendendo para você conseguir cobrar um certo preço. É sempre essa discrepância. Porque a decisão de gastar dinheiro é a coisa que eu estou comprando vale mais do que o dinheiro que eu tô gastando. Basicamente, essa que é a ideia. Vamos pensar então na barriga de tanquinho. Que, pô, se fosse fácil, todo mundo queria. Massa, ter uma barriga de tanquinho. Gostaria bastante. Mas o problema da barriga de tanquinho é que dá muito trabalho para ter uma barriga de tanquinho. Mas pensa que você vai fazer uma oferta pra pessoa que a sua promessa é eu vou te deixar com uma barriga de tanquinho. E aí existem dois tipos de profissionais que fazem esse tipo de oferta. Tem o personal trainer, que vai te ajudar a treinar para você ficar com a barriga de tanquinho. E tem o cirurgião plástico. Você é um cirurgião plástico que vai oferecer uma lipoaspiração para o seu cliente. Você vai ali no bisturi, arrancar a gordura e vai acordar já com a barriga de tanquinho. Vamos pensar no seguinte caso. Qual que você pagaria mais caro para ter uma barriga de tanquinho? Obviamente, uma cirurgia de lipoaspiração custa muito mais caro do que a mensalidade de um personal trainer. E tem um motivo para isso. E o motivo tá num negócio que um cara lá nos Estados Unidos, que chama Alex Hormozi, ele inventou, que chama equação de valor. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, que fica muito legal você pensar nisso. E não, você não precisa saber de matemática, eu também sou de humanas, então fica tranquilo que a gente vai fazer isso passo a passo. O que é equação de valor? Valor, eu te falei, é muito clichê, né? Nossa, tem que oferecer valor para o seu cliente. Tá, mas o que significa valor na prática? Você vender algo fácil é você oferecer algo que vale mais do que custa. Logo, o cara vai fazer essa comparação, igual a Ferrari de R$100 mil, e ele fala assim, pô, eu quero comprar, obviamente, faz muito sentido, se eu não comprar, eu sou burro. Você quer que tenha essa impressão, pô, se eu não comprar, eu sou burro. Você tem que pensar na sua oferta na seguinte forma. Cara, primeira coisa, o que eu vou prometer pra esse cara? O que esse cara vai ter? Quanto maior a promessa, mais caro o cara tá disposto a comprar. Então, qual que é o resultado dos sonhos do cara? Essa aqui é a ideia. O resultado dos sonhos do cara, quando a gente tá pensando na barriga de tanquinho, pode ser o sonho do cara. O sonho do cara é uma barriga de tanquinho. Barriga de tanquinho, inclusive, gera muito mais valor do que perder 1 quilo. Eu vou te ensinar a perder 1 quilo. Pô, perder 1 quilo é só você, sei lá, desidratar, porque sai de água e você perde 1 quilo. Então, a barriga de tanquinho é uma promessa melhor do que perder 1 quilo, logo você paga mais caro. Essa aqui é mais ou menos a lógica. Agora vamos pegar no caso que eu te falei do personal trainer contra o cirurgião plástico. Esses dois caras, eles prometem a mesma coisa. Meio que o resultado dos sonhos é o mesmo, que é a barriga de tanquinho. Legal pra caramba. Então, essa é a nossa primeira parte da equação, que é qual é o seu desejo dos sonhos. A segunda coisa é, qual que é a probabilidade dessa coisa acontecer? Qual que é a probabilidade do seu desejo efetivamente se realizar? Porque eu posso virar pra você e falar assim, você sonha em ter uma barriga de tanquinho? Você fala, sim. Eu falo, então por que você não tem? Você fala, pô, porque é osso, né? É difícil pra caramba ter uma barriga de tanquinho. Tem adversidades, existem problemas. E quando eu tô te vendendo uma promessa de uma barriga de tanquinho ou de R$1 milhão, o que você vai pensar? Que é, qual é a probabilidade de efetivamente eu conseguir chegar nesse resultado comprando isso? Então, qual que é a chance disso ser verdade? Quanto maior a chance que você acredita que é verdade, maior a disposição que você tem para poder contratar aquilo ali. Então, finge que eu vou te vender ali uma consultoria para fazer sua empresa vender R$1 milhão a mais por ano. Você vai ver a probabilidade que isso é verdade. O que você vai olhar?
Você vai olhar se por um acaso eu tenho esse track record, eu já fiz empresas faturarem mais de R$1 milhão. Você vai ver se eu já tenho mais de R$1 milhão. Você vai ver se eu tenho depoimentos de clientes que já compraram esse mesmo produto e tiveram mais de R$1 milhão de faturamento, de resultado. Você vai ver, provavelmente, se tem algum tipo de garantia que se por um acaso eu não cumprir o que eu tô prometendo com você, pra você, eu te devolvo o dinheiro, então você fica mais tranquilo, que a probabilidade de realmente de acontecer é maior, porque se eu tô disposto a te devolver o dinheiro se você não alcançar, a probabilidade, eu tô muito confiante nesse meu método, e por aí vai. Agora vamos voltar, por exemplo, da barriga de tanquinho. Qual que é a probabilidade de acontecer? Se você contrata um personal trainer, a probabilidade de acontecer é, se eu fizer tudo certo por tempo suficiente, isso pode acontecer. Mas qual que é a chance de eu escapar na dieta? Qual que é a chance de eu, ficar gripado e não querer ir pra academia? Chover e eu ficar com preguiça. Eu dormir tarde um dia e ficar com preguiça. Eu beber demais e isso atrapalhar e... Nem sei essas palavras, catabolizar, esses negócios aí que o pessoal do fitness fala. Quem é fitness fala nos comentários aí como é que chama esses negócios. E aí, a chance de dar certo você com personal trainer ganhar uma barriga de tanquinho, ela existe, mas ela não é tão grande. Porque depende de muitas coisas. Então, você está disposto a pagar menos. Porque a chance de dar errado, ela é considerável. Agora, qual que é a chance de você não sair com a barriga de tanquinho quando você contrata uma lipoaspiração? Zero. O cara literalmente passa uma faca na sua barriga e arranca a gordura na raça ali mesmo, na marra. Então, basicamente, você ter uma barriga de tanquinho quando você contrata uma lipo é, cara, muita certeza. É bom pra caramba. Então, por isso que, em tese, o valor de uma lipo ainda é maior que o valor de um personal trainer. Porque o resultado, a chance dele acontecer é muito maior. Beleza, essa é a parte de cima da nossa equação. Então a gente vai pensar em resultado dos sonhos vezes a probabilidade desse resultado acontecer. Essa é a parte de cima e a gente quer sempre aumentar isso, que é aumentar o resultado dos sonhos, se a pessoa está disposta a pagar para resultados maiores, ou então você vai aumentar a probabilidade disso acontecer. Depoimento, garantia, prova que você ali já fez, mas tudo isso é muito importante, né? Ou até o produto em si, uma coisa tipo assim, nutricionista fazendo dieta ou Monjaro? Monjaro é muito mais caro do que nutricionista, porque Monjaro você aplica a canetinha ali e você vai emagrecer, Então, a probabilidade de acontecer o resultado é muito maior, por isso é muito mais caro. Beleza. E qual que é a parte de baixo da nossa equação? A parte de baixo é tempo e esforço/sacrifício. Vamos começar pelo tempo. As pessoas estão dispostas a pagar mais para coisas que são mais rápidas. Então, uma coisa eu viro para você e falo, você vai ter uma barriga de tanquinho em 2 anos. Outra coisa é, você vai ter uma barriga de tanquinho em 2 semanas. O que vale mais? Quanto mais rápido, melhor. Eu vou te fazer ganhar R$1 milhão. Você vai ganhar R$1 milhão em 2 anos. Bom pra caramba. Eu vou te fazer ganhar R$1 milhão em 6 meses. Muito melhor. Eu tô disposto a pagar muito mais caro. O valor disso é muito maior. Então você tem que pensar que quanto mais rápido, mais valor tem. E o que é mais legal é que velocidade é um negócio tão importante que muitas vezes é melhor ser rápido do que ser de graça. Então, você talvez seja da minha época, se você tem mais ou menos ali 30 e poucos anos, você chegou a baixar música pirata na internet. Na época que começaram a lançar os iPods, os MP3 e tudo mais. Você ia lá no Emule, você ia lá no LimeWire e você baixava as músicas e elas eram de graça. E eu aposto que hoje você paga o Spotify, ou você paga o Deezer, ou paga o Apple Music, você paga algum streaming de música. Mas, cara, por que você paga antes? Você baixava de graça. Você podia ir nos torrents lá e baixar a música. Por que você não faz isso? Porque é um trampo desgraçado. Você tem que ficar com medo de pegar vírus no seu computador, demora pra achar as músicas, tem um tanto de arquivo corrompido. Era um saco baixar a música daquele jeito. E era de graça. O que o Spotify fez? Paga uma mixaria aqui pra mim e você tem todas as músicas instantâneas. Vale a pena demais pagar. Então o tempo é muito importante. Pensa no que você vende e pensa assim, cara, como que eu consigo diminuir meu tempo? É por isso que a Amazon e o Mercado Livre investem bilhões para entregar coisa para você no mesmo dia, no dia seguinte. É por isso que Rappi, iFood, tem lá entrega rápida. Você tá disposto a pagar R$5 a mais pro cara entregar 15 minutos antes para você. Porque, justamente, realmente, velocidade é muito importante. Então, quando o resultado chega mais rápido, vale mais. E a última coisa da nossa equação é relacionado a esforço e sacrifício. Esforço é tudo que você não faz hoje, mas quer começar a fazer. Sacrifício é tudo que você já faz hoje e quer parar de fazer. Então pensa
Voltando ao nosso exemplo da barriga de tanquinho. Qual que é o esforço para você ter uma barriga de tanquinho para quando você contrata um personal trainer? Pô, o esforço você tem que começar a ir treinar todo dia. Você tem que começar a fazer dieta. Você tem que começar a se regrar em várias coisas. Você tem que começar a dormir melhor, porque é muito importante o sono e a recuperação. Você tem vários esforços que você tem que começar a fazer que você não fazia antes. É um trabalho desgraçado. Qual que é a questão do sacrifício? O que você faz antes que você tem que parar de fazer? Você tem que parar de pedir pizza toda terça-feira. Você tem que parar de encher a lata e tomar 12 litros de cerveja no churrasco de sábado. Tudo isso é um sacrifício. Você tem que parar de fazer, o que é horrível. Então vale muito menos. Agora pega no caso do nosso grande cirurgião plástico que vai fazer a lipo em você. Qual que é o esforço que você vai ter que fazer? Pô, ir um dia lá pro bloco cirúrgico pra fazer o negócio. É a única coisa diferente que você faz. Qual que é o sacrifício que você vai ter que fazer? O sacrifício é que você vai ter que, não comer algumas coisinhas do pré-cirúrgico ali na última semana, e você vai ter que ficar ali 2 semanas de cama dolorido. Então você vai ficar dolorido ali 2 semanas, esse é o esforço e o sacrifício. É muito pequeno. Por isso que você vê um tanto de cirurgião plástico multimilionário e é muito raro você ver um personal trainer multimilionário. Porque eles resolvem muitas vezes o mesmo problema estético do corpo da pessoa, só que um é muito mais rápido, tem muito menos esforço, muito menos sacrifício e a probabilidade de acontecer e ter o resultado é muito maior. Então, vale muito mais. Se vale muito mais, as pessoas elas estão dispostas a pagar muito mais. E você tem que pensar no seu produto agora. Como eu consigo aumentar a probabilidade do meu resultado dos sonhos do meu cliente realmente dar certo, que é a resolução do problema do meu cliente? Como eu consigo fazer isso mais rápido? Como eu consigo diminuir esforço pro lado dele? Como eu consigo fazer com que esse cara não tenha nenhum sacrifício ou tenha o mínimo de sacrifício possível para ele conseguir ter resultado? Então, tudo que você puder facilitar a vida do cara, isso melhora a chance. Eu não tô falando pra você ser tão bom quanto uma cirurgia plástica de lipoaspiração para ter um tanquinho instantâneo. É realmente difícil chegar nesse ponto. Inclusive, se tivesse um negócio que era, passa o cartão de crédito, aperta o botão ali do mouse e você automaticamente já tem ali a lipoaspiração sem nenhuma dor e a barriga de tanquinho perfeita, esse produto ia valer dinheiro demais. Isso é uma loucura. O que eu mais gosto de fazer é o que a gente chama de venda diagnóstica, que esse é o jeito mais fácil de vender sem precisar vender, que é você sabendo dessa equação toda, você tendo feito a investigação e tendo um bom produto, você sabe exatamente qual é a dor, você sabe que seu produto resolve a dor e você entende o que precisa. O que você faz pro cara? Você dá uma consultoria pro cara de graça. Você dá uma consultoria pro cara de graça, exatamente como funciona, e você no final fala assim, cara, agora você pode tentar resolver seu problema sozinho, você sabe como resolver agora, eu já te entreguei de graça a consultoria, ou você pode fazer comigo. E aí comigo, você vai pagar, e aí minha oferta tá toda desenhada em cima dessa equação que eu te falei, funciona assim, custa tanto. O que você prefere? Quando você faz o diagnóstico, você primeiro gera muito valor pro cara, e ele sabe que você já resolve o problema. Então a chance dele fechar com você é muito maior. Então eu vou dar exemplo em vários mercados diferentes. Você virar, por exemplo, no meu caso, vendendo consultoria de negócio. Eu pego a empresa do cara, eu faço um super destrinchamento, faço um diagnóstico pro cara, falo pra ele todos os lugares que tem que mexer, que tem coisa errada, que tem que arrumar e tudo mais, dou um relatório pra ele, tudo de graça. Falo, cara, toma, puf, esse é seu relatório, agora é só executar e fica à vontade. Você pode executar sozinho, ou se você quiser me contratar pra eu te acompanhar na execução, pra te falar o que você tem que fazer, ajustar na prática, pegar, ver os relatórios e te acompanhar nesses ajustes, custa tanto. E aí eu monto uma oferta baseada naquela equação que eu te falei. O cara fica muito mais tendencioso a fechar comigo. Loja de biquíni. Você poderia dar uma consultoria de moda pra pessoa, virar pra ela e falar, putz, não, vamos ver, pro seu formato de corpo, é melhor o biquíni, tomara que caia. Não, melhor biquíni com alcinha, não sei outro tipo de biquíni, mas melhor biquíni XYZ, com estampa, sem estampa, não sei o quê. Você explica, dá um negócio, faz a pessoa experimentar, e você fala, cara, eu com certeza compraria um biquíni nesse formato pro seu corpo, funciona assim, vai ficar lindo pra caramba, nas fotos vai ficar legal pra caramba, olha só os ângulos aqui. Dá consultoria. Você fala, cara, nós temos os biquínis aqui, tá aqui, pronta entrega, só levar, tem do seu tamanho, tudo certinho aqui. Ficou legal, inclusive os que você experimentou pra consultoria já são os nossos. Você pode comprar em outra loja se você quiser, mas tem esses aqui. A chance da pessoa comprar é muito maior. Você já gerou esse valor, você já fez o diagnóstico, ela compra de você. E aí você não precisa ficar insistindo e tudo mais. Você simplesmente sabe que tem um bom produto, você faz uma investigação muito boa e sabe qual é o problema dele, você tem uma oferta em cima da equação que
gera muito valor, então a pessoa percebe que vale muito, ela disposta a pagar mais, e você gera um valor gratuito para a pessoa num diagnóstico que ela sabe o que tem que fazer e ela sabe que para conseguir ter esse resultado mais rápido, olha o tempo aí, ela contratando você, resolve e ela já confia em você, porque você fez um diagnóstico muito legal, de graça. Você junta todas essas coisas, parabéns, você consegue vender sem ser chato, sem ser insistente e sem realmente encher o saco das pessoas. Olha que legal. Coloque isso em prática, eu gostaria muito que você, compartilhasse isso com outros empreendedores, outros empresários que acham que isso pode gerar valor, e 2, testa e me conta nos comentários se deu certo. Quando eu ensino as coisas, eu adoro quando o pessoal volta e fala, cara, eu fiz exatamente o que você me falou e fechei venda que eu não fechava antes, melhorei meu faturamento. Me conta que eu vou adorar saber se isso é verdade. E claro, se você não está inscrito no canal, eu não sei se você está vendo aqui em qual plataforma, se inscreve, segue, conecta, eu não sei qual que é o CTA que vocês têm que fazer aqui não, mas clica aí para você acompanhar mais vídeos como esse. Um abraço.